Beleza, a gente já viu que no círculo trigonométrico o eixo x é o eixo dos cossenos e o eixo y é o eixo dos senos. E as tangentes? Tem um eixo das tangentes? Sim, tem um eixo das tangentes. Então, eu vos apresento o eixo das tangentes. Como é que esse eixo das tangentes vai funcionar? Simples. Veja bem, traça um ângulo qualquer aí no círculo, bota aí um ângulo alfa. Você vai se preocupar com um ponto que representa aquele ângulo. A gente já sabe que todos os ângulos são representados por algum ponto. Beleza. Olha para esse ponto. O que você vai fazer agora é traçar uma reta que passe por esse ponto que representa o ângulo e pelo centro do círculo trigonométrico. Essa reta, ela em algum momento vai bater lá no eixo das tangentes. Pega a interseção dessa reta com o eixo das tangentes. Formou-se ali um segmento. Esse segmento é a tangente do ângulo. Bem simples. Agora, por que isso acontece? Por que esse segmento aí vai ser a tangente? Qual que é a mágica? Simples. Vamos fazer o seguinte, vamos fingir que eu não sabia que isso era tangente no ângulo. Beleza, então eu vou chamar esse segmento aí de x. Digamos que ele tem, então, um tamanho x, ok? A gente já está sabendo, volto a dizer, que quando eu desenho um ângulo, escolho o ponto da circunferência que representa esse ângulo, forma-se ali um triângulo retângulo. Já sei. Um triângulo retângulo com a hipotenusa 1 e catetos seno de alfa e cosseno de alfa. Beleza? Só que com essa história do eixo das tangentes, formou-se também um outro triângulo maior. Como que é esse outro triângulo? Esse outro triângulo é um outro triângulo que tem catetos. Por que 1? Porque esse cateto que está aí na horizontal, ele não é o raio do círculo trigonométrico, o raio do círculo trigonométrico é 1. Então esse cateto da horizontal aí mede 1, beleza? E o cateto vertical, eu já estou sabendo que é tangente, mas vou fingir que eu não sei. X, beleza? Então x é o tamanho desse segmento aí, que é o cateto que está aí representado na vertical. Beleza. O que esses dois triângulos têm de especial? Eles são semelhantes, brincadeira de criança. Como que eu sei que eles são semelhantes? Porque os dois são triângulos retângulos e os dois têm um ângulo alfa. Então o outro ângulo também tem que ser igual, porque a soma dos três é 180. Então se eu identifico dois triângulos, olha a dica, se eu identifico dois triângulos que tem dois ângulos congruentes, né, tem dois pares de ângulos congruentes, esse é congruente a esse é congruente a esse. Então eu já sei que os dois triângulos são semelhantes. E aí, por semelhança de triângulos, vamos olhar para esses dois triângulos aqui. Por semelhança de triângulos, qual é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão de que o cosseno de alfa está para 1, assim como o seno de alfa está para x. Multiplica cruzado x vezes cosseno é igual a seno, passa o cosseno dividido, x é igual a seno sobre cosseno, já viu isso antes, seno sobre cosseno, tangente. Então essa medida de x vai ser coincidente com a tangente no ângulo alfa. Beleza? Beleza, professora. Isso tudo que você falou no primeiro quadrante. E se o ângulo estiver no quarto quadrante, o que muda? Nada, quase nada. Por quê? De novo você vai fazer a mesma história. Peguei o ângulo no quarto quadrante. Esquece o ângulo, pensa no ponto que representa o ângulo. Ok, então eu tenho o ponto que representa o ângulo e tenho o centro da circunferência. Traço uma reta que passa pelos dois. Tracei a reta que passa pelos dois, ela bateu lá na tangente em algum lugar, não foi? Pega esse ponto e esse segmento que está definido ali entre esse ponto e a interseção do eixo das tangentes com o eixo x, esse segmento vai ser a tangente do ângulo. Calma, tem alguma coisa esquisita. Por que tem alguma coisa esquisita? Porque quando eu fiz no primeiro quadrante, bateu na parte de cima do eixo das tangentes. E agora que eu fiz no quarto quadrante, bateu na parte de baixo do eixo das tangentes. O que isso significa? Bem simples. Agora a tangente vai ser negativa, certo? É claro que vai existir uma simetria. Então presta muita atenção nessa informação. As simetrias que a gente estudou para seno e cosseno continuam valendo da mesma forma para as tangentes, ok? Então como é que funciona a simetria? Eu vou olhar o ângulo em relação à horizontal e vou fazer a simetria com o primeiro quadrante. Então no quarto quadrante tem uma simetria desse ângulo com aquele igual a ele no primeiro quadrante, ou seja, igual àquele que falta, o que falta para chegar a 360, né, no quarto quadrante, é igual ao do primeiro quadrante. Com qual diferença? No primeiro quadrante a tangente é positiva, no quarto quadrante a tangente é negativa, certo?
Beleza. E no segundo quadrante, onde é que vai ficar a tangente? Vamos lá para o segundo quadrante. Achei um ângulo no segundo quadrante. Esquece o ângulo, olha para o ponto. Traça uma reta que passa por aquele ponto e pelo centro do círculo. Essa reta bateu lá embaixo na reta das tangentes, não é? Opa, tangente negativa. Na parte de baixo, negativa. Na parte de cima, tangente positiva. Fácil. Terceiro quadrante agora. Onde é que vai bater a tangente? Já todo mundo já sabe. Vai bater lá em cima. Como é que eu sei? Desenha um ângulo. Esquece o ângulo, olha para o ponto. Traça a reta que passa por aquele ponto que representa o ângulo e o centro do círculo. Essa reta vai bater lá no eixo das tangentes em algum ponto. Esse segmento definido por esse ponto é o segmento que é tangente daquele ângulo. Positivo. Por que positivo? Porque está na parte de cima. Muito fácil. Beleza? Então, no eixo das tangentes, se o ângulo bater bem lá no meiozinho onde está o eixo X, a tangente é zero. Se for para cima, tangente positiva. Se for para baixo, tangente negativa. Beleza? É o que a gente chama de distância orientada. Que a gente calcula a distância entre um ponto e o outro, mas considerando considerando o sentido daquele deslocamento. Então, se de um ponto para o outro eu fui para cima, tangente positiva. De um ponto para o outro eu fui para baixo, tangente negativa. Mais fácil que isso nem tem.